Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz para você que está na sua casa nos acompanhando pela rede social, tanto Facebook quanto YouTube. Convido você a vir participar presencial conosco. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá na criação de tudo que existe hoje. Gênesis capítulo 2. Bem fácil hoje. Gênesis capítulo 2. Nós vamos falar sobre a criação, sobre algo maravilhoso que Deus fez, que foi eu e você, além de tudo que Ele criou, para louvor e honra dEle. Amém? Então, Gênesis capítulo 2, verso 1, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou desse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Primeira pergunta que eu faço para os irmãos na igreja é: Deus se cansa? Não, né? A Larissa fez assim, não. Deus, ele não se cansa, mas ele está ensinando para a gente um princípio, como a Bíblia é um livro para revelar o amor de Deus por nós, né? Revelar Jesus, o Espírito Santo. Ele está nos ensinando que precisa, durante a semana, ter um dia para descansar, né? A gente precisa ter o descanso. Você já viu gente acelerada? O que acontece? Larissa já viu bastante gente acelerada, né? Ela é psicóloga, então ela sabe o que acontece quando a pessoa é muito acelerada. Acaba explodindo, vira uma panela de pressão e tem uma hora que não vai conseguir continuar e vai se explodir, né? Então, ele ensina que é preciso parar, é preciso descansar. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gente, o criacionismo junto com a ciência, eles não são separados. Quem acha que é separado porque não leu Gênesis? Quando a gente vai ver lá na ciência o criacionismo, eles falam que quando teve o Big Bang, o Bloom, né, Gabriel? Tinha uma fumaça, uma poeira, porque tinha que tudo se ajeitar com o tempo. É que a Bíblia não está falando que isso aconteceu? Não tinha uma neblina sobre a terra? Então vamos continuar. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E quem veio sexta-feira no estudo bíblico aprendeu que o fôlego de vida é quem? Mais forte quem? Amém. O povo está com medo de falar. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. E aí agora começa a ter o jardim na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí depois você vai ler o restante na sua casa, da criação. Porque hoje a gente quer falar que Deus, o pessoal do louvor pode se posicionar. Hoje a gente quer falar que Deus, ele não te criou por acaso. Deus, quando ele te criou, ele criou com um propósito. E ele te colocou onde você está com um propósito. E esse propósito é que você venha florescer, você venha dar frutos para alimentar outras pessoas no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Tudo tem projeto de Deus. Amém? Então, nesse momento, vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nós. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos consagrar, Pai, o nosso coração ao Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados e entregar, Pai, toda a nossa oferta de louvor, de adoração, nossa vida ao Senhor.
Nós cremos, Pai, que o Senhor é maravilhoso e assim como o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor tem planos de paz e prosperidade para os teus filhos, como diz na tua palavra. Nos faça enxergar a beleza da tua criação, tira de nós toda trave, todo entulho, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E que essa noite, Espírito Santo, possamos receber de Ti o sopro do fôlego de vida e sermos cheios e transbordantes da Tua paz. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, sede bem-vindo neste local. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala amém, todo mundo junto. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que bom, agora ficou bom, melhor. Bênção demais. Que bom a gente estar reunido, que bom que nós estamos juntos aqui, que bom que você está em casa acompanhando com a gente. E que bom que hoje é ceia, que bom que hoje a gente pode estar em comunhão com a mesa do Pai, em comunhão com o Espírito de Deus, aprendendo mais, falando em Espírito de Deus, falando em Espírito Santo. Quero te convidar a sexta-feira, 19 horas, estar com a gente. Toda sexta-feira iniciamos a revista nova, que a gente fala justamente, o tema é Espírito Santo, né? Então já vimos a primeira lição. Na primeira lição a gente já viu muitas coisas, inclusive que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E a Bíblia retrata o Espírito Santo de Deus como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E todo o nosso relacionamento é pautado como uma pessoa. E isso muda tudo. Não é sobre uma doutrina, não é sobre uma linha, não é sobre uma forma de entendimento, é um relacionamento. Assim como Deus Pai, assim como Jesus Cristo, também é o Deus Espírito, o Espírito Santo de Deus. E você tiver mais interesse, venha, participe com a gente toda sexta, 19 horas. Você traz um lanchinho, e aí juntos os lanchinhos formam um lanchão. E a gente sai daqui só depois, porque fica conversando, batendo papo, e é muito gostoso, tá bom? Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14. E vamos estudar um pouquinho a respeito dessa mesa que Jesus vem e nos convida, Deus nos convida, depois Jesus vem e nos traz para um banquete, participar de um banquete, e como que Jesus retrata isso na Bíblia. Amém? Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, um religioso importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Jesus teve um trabalho muito grande, e assim como ainda fica o trabalho hoje do Espírito Santo de Deus de quebrar a religiosidade. Então eles tinham essa religiosidade de que no sábado não podia fazer nada. E eles condenavam muitas vezes a Jesus, porque Jesus muitas vezes no sábado estava conversando, estava ensinando, estava inclusive curando, estava inclusive operando sinais e maravilhas. E eles condenavam Jesus por isso. Só que dessa vez Jesus estava onde? Que a gente acabou de ler? Dentro da casa de um fariseu. E quem é que são as pessoas que estavam lá dentro da casa? Só amigos do fariseu e familiares. E aí ele faz a pergunta-chave. Estou vendo um doente. Eu posso curar? E agora? É lícito? Posso curar ele? É permitido ou não curar no sábado? Verso 4. Mas eles ficaram em silêncio. Porque se eles respondessem que não, o cara ia perder a chance de ser curado. E o cara era amigo ou familiar. E depois ele ia ficar na bronca com eles. Se eles falam que sim,
aí cai por terra toda a religiosidade. Olha como é que é a questão. Então eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho, Jesus fez a pergunta, um filho ou um boi, e esse cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles também nada puderam responder. Porque, novamente, se eles falam, não, se a gente tem um filho que cai num poço no sábado, eu vou esperar virar 24 horas e só pega ele no domingo. Não tem cabimento. Não, eu preciso ir lá fazer o esforço, o trabalho de ir lá pegar ele. Se eu falo que pode, cai por terra a minha religiosidade. Se eu falo que não, e meu filho amanhã cai no poço, eu não posso tirar meu filho do poço. Eu vou ter que honrar minha palavra que eu empenhei. Então Jesus está colocando em xeque a religiosidade. E Jesus faz isso, meus irmãos, conosco, várias vezes. Faz com a igreja dele, ele está sempre ensinando a gente, ele está sempre chamando. Porque você não se engane. Jesus não tinha rixa nenhuma com os religiosos. Quem é que tinha rixa com Jesus? Os religiosos, mas Jesus não tinha rixa com eles. Porque Jesus veio para os que eram seus. E dentro dos que eram seus estavam quem? Inclusive os religiosos. Se ele veio para os que eram seus, e os seus eram os judeus, e dentre os judeus estavam os fariseus, estavam também os religiosos. Então Jesus veio para esse povo. Então Jesus, em momento nenhum, veio com ódio, com raiva, ou veio fazer rixa com eles. Não tinha picuinha da parte de Jesus. Então Jesus gastou o tempo dele, inclusive, para ensinar, corrigir e amar esse povo. Porque o que ele está fazendo aqui é investir o tempo dele para ensinar. Certo? Estão acompanhando isso? Porque senão ele nem entrava na casa dele. Ele passava reto e eu falava assim, vou falar com o outro. Mas vários momentos, a gente tem visto isso, que Jesus ele para tudo para falar com os religiosos. E isso nos ensina muito, porque muitas vezes, meus irmãos, a igreja, de modo geral, de uma maneira macro, a igreja se comporta de maneira muito religiosa. E Jesus continua parando tudo para nos ensinar. Continua parando tudo para quebrar as nossas religiosidades, para nos ensinar e tirar do nosso coração tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é de religiosidade. Porque muitas vezes a gente confunde espiritualidade com religiosidade. Religiosidade nos trava, espiritualidade nos conduz pelo caminho. A religiosidade nos impede de termos vínculos saudáveis. A religiosidade nos impede. Agora, a espiritualidade nos faz ter paz uns com os outros. A Bíblia não diz isso? No que depender de vós, tem de paz uns com os outros. Então existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade que vai se aplicando a partir do momento que a gente vai olhando para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Então quando a gente começa a olhar para isso, se a gente começa a ver que não tem, então a gente já pode suspeitar. Porque a nossa vida está muito mais pela conduta da religiosidade do que da espiritualidade. E o Espírito Santo de Deus, pela obra redentora de Cristo, vai sempre para tudo para quebrar dos nossos corações toda a religiosidade. Glória a Deus por isso. Para que a gente possa desenvolver esse caráter de Cristo. E não uma imagem de uma religião. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. E não a imagem e semelhança de uma religião. Não somos chamados para refletir a imagem e semelhança de uma doutrina, de uma denominação, de uma religião. E sim a imagem e semelhança do Pai. Isso é o divisor de águas na vida do cristão. E essa é a obra de Cristo com esses fariseus. Essa tentativa de redimir o coração deles. Verso
7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Então ele estava sentado, o fariseu chamou muita gente, era uma ocasião especial, Jesus estava lá, muitos convidados, muitos familiares chegando, e as pessoas chegavam, e você acha que as pessoas escolhiam quais tipos de lugares? Os melhores, os primeiros, né? A área VIP do local. Não queriam saber da arquibancada, queriam saber ali da... Como é que chama? Tem... Ah, tá sabendo, né? Tá. Gil, tá vendo? Camarote. Eles queriam um camarote ali de Jesus. Não queria saber da área da arquibancada, não. Eles queriam o camarote de Jesus. Aí Jesus, olhando aquilo, e sempre disposto a ensinar, ele diz, olha, quando... Jesus lhes contou essa parábola, verso 8. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, olha, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe primeiro o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para esse lugar, um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Ele estava dando uma lição, um ensinamento muito importante, que também diz respeito à quebra de religiosidade, que é sobre humildade. Porque religiosidade é contrária à humildade. E aqueles que perdem a humildade são aqueles que entraram pelo caminho da religiosidade. Um dos indícios daqueles que entraram pelo caminho da religiosidade é aqueles que perderam a sua humildade. Então Jesus chama essas pessoas e, usando de maneira didática, propõe essa parábola. Falando, olha, às vezes você escolhe um local de honra, e aí chega o dono do lugar e fala, por favor, você pode sentar em outro lugar, porque tinha uma pessoa, né, esse lugar estava reservado. Mas quando você é humilde, você fala, poxa, eu não vou sentar nesse lugar de honra, porque tem gente mais importante. Quem sou eu, né, na fila do pão, dentro dessa padaria? Então vou deixar, né, vou sentar aqui, um pouquinho mais para trás, vai estar tudo certo. Aí chega o dono do local e fala, meu amigo, por favor, eu deixei esse local reservado para você. Olha que honra. Olha que honra. E aí a gente é honrado. Mas como a gente é humilde, toda vez que a gente é honrado, a gente não se orgulha. Percebe a diferença? Como existe humildade dentro de nós, a honra não produz orgulho. A honra não produz soberba. Porque muitos cristãos têm se perdido conforme prosperam, conforme são bem-sucedidos. Porque, ao serem exaltados, produzem dentro de si orgulho, soberba. E isso faz parte da religiosidade. Porque o cristão, o filho de Deus, aquele que é a imagem e semelhança do Pai, tem humildade dentro do seu coração. E isso não permite criar dentro de si orgulho, vaidade, soberba. Ele sabe que aquilo é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, aonde Deus te colocou, se você tem prosperado, se você tem frutificado, é para a honra e glória do Senhor. Dê toda a honra e glória ao Senhor. Glória a Deus por isso. Não deixe orgulho, não deixe soberba, não se envaideça, não tome para si a glória que não é sua. A religiosidade faz o ser humano tomar para si uma glória que não é sua. Agora, a verdadeira espiritualidade faz com que a gente viva todos os nossos dias, em todos os nossos caminhos, glorificando aquele que nos chamou. A gente pode estar no dia apertado e a gente está glorificando a Deus. Comendo carne de segunda
e glorificando a Deus. E pode estar no dia da bonança, chegando no açougue e falando, meu amigo, eu não quero carne da promoção hoje não, viu? Eu quero aquela carne ali de primeira hoje. E a glória continua sendo do Senhor. Você pode ser o assistente, ocupando o cargo na sua carteira de trabalho, e a glória é de Deus. Mas você pode ocupar amanhã o cargo de gerente, e a glória continua sendo de Deus. Quem está entendendo isso? Coração dos filhos de Deus não se envaidece, não se orgulha, não se ensoberbece, porque a glória é do Senhor. Deus está ensinando quebra de orgulho, quebra de vaidade e trazendo humildade. Trazendo humildade para o nosso coração. Aonde a gente estiver, onde Ele nos colocar, tudo que Ele fizer, como Ele nos prosperar, a glória continua sendo do Senhor. As coisas mudaram na minha vida. O que aconteceu? A glória é do Senhor. E eu continuo tributando glória ao Senhor. Os filhos de Deus glorificam ao Pai. É assim que a luz de Cristo resplandece sobre a cidade, quando a igreja tributa glória para o Pai. Dá testemunho da glória de Deus. É assim que a cidade vê a relevância da igreja, quando nós tributamos a glória ao Pai. Continuando. 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado, o fariseu, a pessoa, o seu anfitrião: quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Como quem diz, olha, você está convidando um pessoal que vem, participa, mas amanhã tem condições de te convidar e eles pagam. Fica kit, sabe? Tipo assim, tá kit. Te convidei, você convidou, agora tá kit. Não. 13. Quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E feliz será você, porque estes não têm como retribuir. Esses não têm como te recompensar. Esses não têm como te favorecer. Eu convido um político para estar comigo num jantar, amanhã tem como ele me favorecer. Amanhã tem como ele me ajudar. Eu convido um servidor público, amanhã tem como ele me ajudar ali num documento que eu preciso. Eu convido um funcionário de uma empresa, amanhã tem como ele me ajudar a mandar um currículo. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Interesse. Que ao sentar na mesa de um banquete, seja sem interesse. Seja por oferta genuína, espontânea, verdadeira, de amor, porque você quer estar lá e você quer dividir o melhor que você tem com essas pessoas. Que vocês, Jesus falando, então, que nós possamos aprender a sermos intencionais nas nossas relações. Que quando nós formos nos relacionar, nós possamos oferecer o que nós temos de melhor em amor, porque nós não procuramos interesse do outro lado. Porque nós compartilhamos e dividimos e participamos, porque um dia alguém fez isso por nós, que foi Jesus Cristo. Sem interesse nenhum, porque a gente não tinha nada para dar de troca. Ele veio, olhou para nós e falou: vocês são os pobres, os mancos, os aleijados, os cegos, os espirituais, e eu estou trazendo vocês para o banquete. Então nós também somos intencionais nas nossas relações e oferecemos o melhor. Isso é dar o melhor, isso é trazer para o nosso banquete diário. Nós temos um banquete diário a oferecer para as pessoas que Deus confiou o nosso convívio. Tem um banquete que Deus já colocou nos nossos corações, nas nossas vidas, que nós podemos oferecer diariamente. Um banquete de paz. Quando nós podemos compartilhar, dividir um pouquinho de paz uns com os outros. Um banquete de amor, um banquete de alegria. Um banquete de esperança. Quando as pessoas estão totalmente desesperançosas.
E a gente vai lá e divide, compartilha desse banquete que a gente já está desfrutando. A gente vem, olha aqui o que eu estou comendo, olha aqui o que eu estou me alimentando. Deixa eu dividir com você. Deixa eu dar para você o do melhor que eu tenho comido na minha vida. Quem está entendendo o que é esse banquete? E eu tá aqui, ó, que eu tenho comido, que eu tenho me alimentado, está aqui a minha esperança. E Jesus está falando, tira da equação o interesse. Porque os religiosos se relacionam por interesse. Verso 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino dos céus. Ao ouvir isso, um dos que estava participando, que não era nenhum anfitrião, já viu aquela pessoa feliz? Aquela pessoa que, né, calada é um poeta? Foi lá querer puxar a sardinha de Jesus, achando que ia estar arrasando. Falou, Jesus, feliz, né? Coisa maravilhosa, então vai ser quem está nesse banquete do reino dos céus. Ao invés de Jesus falar assim, maravilha, né? Coisa boa. Não. Jesus vai lá, verso 16. Jesus respondeu com uma parábola. Certo homem, mais uma lição para quebrar a religiosidade, estava preparando um grande... Jesus estava falando de banquete, certo? Então essa parte é a continuação do que ele estava falando. Porque esse amiguinho aqui não entendeu. Então ele vai reforçar a lição. Certo homem estava preparando um banquete. E ele convidou, repita comigo, convidou. Muitas pessoas. Não, era só convidou, mas valeu a intenção. Convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Olha só, certo homem convidou na cidade. Está dando a hora de começar, não tem ninguém. Então ele chama o seu servo para ir até lá e falar, gente, é só um detalhe, está começando já, está no horário. Né? É isso que ele está falando, olha, ó, venham, pois tudo está pronto, como quem diz, gente, são 18h58, começa às 19 horas, vocês vão ir? Será? E aí olha o que ele fala, mas, verso 18, eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, olha, eu acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la, comprei um rancho ali, ó. Um pedacinho de terra. Rapaz, complicado, só sobra o domingo para eu ir ali. E eu preciso ir vê-la. Você me desculpa. Verso 19, outro disse, olha, eu acabei de comprar 5 juntas de boi. Eu estou ali indo experimentá-las. Me desculpa. Verso 20, ainda outro disse, olha, eu acabo de me casar. Vida nova. Sabe como é, corrido? Por isso eu também não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Quem que é esse senhor? Representa quem? Deus. Deus fez um banquete, chamou, convidou, enviou o seu servo. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Da mesma forma que hoje, os seus continuam não o recebendo. Por conta do que, Bruno? Da religiosidade. Da mesma forma que a religiosidade impediu os judeus de receberem a Jesus, ainda hoje a religiosidade impede que a igreja, de modo geral, receba Jesus. Ah, mas eu sou cristão. Tudo bem. Mas é uma caminhada diária. Cristo tem que fazer parte da nossa vida diariamente. O aperfeiçoamento dos santos é contínuo. E essas pessoas começaram a dar desculpas. Genuínas, verdadeiras, não eram mentiras, não eram falsas, eram questões verdadeiras. Olha, Jesus,
Eu até agradeço o convite. É um convite muito bom estar na presença do Pai. Mas olha, você não vai acreditar. Eu pedi tanto em oração que Deus me prosperasse. E Deus me abençoou. Olha, nós somos promovidos. E a gente prosperou. E a gente comprou ali um rancho, uma casa, uma propriedade. Só tem um detalhe. Agora nós não temos mais tempo para ir na igreja, tá? Agora nós não temos mais tempo para a gente congregar, para a gente comunhar. A gente não tem mais tempo. Mas de resto, Jesus está tranquilão, viu? Aquilo que o Senhor fez em nós foi maravilhoso. Uma pena que a gente não pode usar mais isso para glorificar o teu nome. Mas, ó, foi uma bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ó, Jesus, vou te falar, viu? Estava encalhado. Olha, foi oração da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. Consegui achar uma pessoa desesperada também, casou comigo. E agora, infelizmente, só não vou poder, né? Eu não posso participar desse banquete. Porque agora eu casei, Jesus. Foi uma bênção. Foi uma bênção, Jesus. O Senhor atendeu o meu pedido. Só não tenho tempo para orar um pouco agora. Para ler a Bíblia está um pouco difícil, você sabe, né? As obrigações de casal, né? Jejuar, então, é difícil, né? Tem que fazer comida, né? Um para o outro. Cada a gente reveza na cozinha, né? E na igreja, nossa, só sobra o final de semana, a gente trabalha muito. Quem está entendendo isso? Quantas vezes a gente pega aquilo que Deus tem feito em nós e por meio de nós, e aquilo que era para glorificar o nome do Senhor começa a ser empecilho para glorificar Ele. Porque aquilo que era para glorificar começa a nos distanciar da sua presença. Aquilo que foi usado para nos prosperar, agora tem sido usado para nos distanciar da presença de Deus. O que é que faz isso conosco? Religiosidade. Religiosidade. Essas pessoas rejeitaram o convite do Pai. Diariamente o Pai nos convida. Nos convida a um banquete. Porque o banquete não é o domingo à noite, meus irmãos. Não é o culto de domingo. Porque isso daqui é menos de 1% do nosso tempo semanal. O tempo que a gente gasta aqui é menos de 1% do nosso tempo semanal. O banquete está no seu dia a dia com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. O banquete está na sua intimidade diária com o Senhor. Glória a Deus por isso. Ali está o teu banquete. A gente se reúne aqui para você trazer um pouquinho do seu banquete. É igual de sexta-feira. Cada um traz um lanchinho e no final forma um banquete. Nosso banquete aqui é porque cada um de nós está trazendo uma porção do que tem vivido. E é na nossa comunhão que Deus ordena a sua bênção, porque a gente está aqui tudo abençoado. Porque nós já estamos desfrutando do banquete diariamente. Diariamente Deus tem servido um banquete para a vida dos seus filhos. E Ele tem nos convidado. O problema é que diariamente nós corremos o risco de estarmos rejeitando esse banquete, dando desculpas para Jesus, dizendo, não, não posso agora, não, não tenho tempo, não, eu não consigo, não, agora não dá. E quantas vezes Jesus queria sentar com a gente por meio do seu Santo Espírito e dividir algo que pudesse transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções. E a gente não vive isso porque a gente tem rejeitado o convite de Jesus. E aí ele continua no verso 21. Então o dono da casa, o que ele fez? Irou-se. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga. Repita comigo, traga. Antes foi convide. Agora ele diz traga. Antes foi convide. Convide. Agora Deus está dizendo para Jesus: desce lá e traga. Traga. Quem que ele vai trazer? Lembra que a gente estava falando nos versículos anteriores? Quem que Jesus mandou o anfitrião convidar para o banquete? Os pobres, os mancos,
os aleijados e os cegos. Bruno, quem são essas pessoas? O que elas têm em comum? São as pessoas que não são autossuficientes. Todas essas pessoas têm em comum a necessidade de depender de outras pessoas. Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Nesse tempo que nós estamos falando da Bíblia, que foi escrita, que foi narrada, os aleijados, os cegos, os mancos, não era sobre uma deficiência física, era sobre a exclusão do convívio social. Era sobre a segregação da vida comum. Era sobre as pessoas olharem para as pessoas que tinham uma deficiência e dizerem assim: esse daqui é pecador. Esse daqui pecou. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, aquele cego ali, quem que pecou? Foram os pais? Foram os avós? Aí Jesus vem e fala: mas hoje, na minha versão ele é baiano, mas hoje, precisava alguém ter pecado para ele nascer assim? Aí ele quebra todo o conceito de maldição hereditária. Fala: ninguém pecou. Ele nasceu cego. Vocês estão cegos? Vocês não estão vendo? Quase que Jesus falou desse jeito. Ele só nasceu cego, gente. Ele nasceu desse jeito para glorificar o nome do Senhor. Mas já que vocês são duros de coração, vocês não conseguem entender isso, eu vou aqui e curo ele. Essas pessoas eram vistas como pecadores. Fica tranquilo, não tem religião assim hoje não, tá? Não tem não. Mas antigamente tinha religião que era assim, via uma deficiência e falava assim: vixe, essa pessoa, né, lá no passado fez muita coisa ruim. Nossa. Né, os avós, os pais, agora está vindo muito ruim assim. Nossa, coisa horrível. Pecou. Olha só, a pessoa deve ter sido horrível. Hoje não tem não, hoje é tranquilo, fica tranquilo. Mas antigamente tinha esse tipo de coisa. E aí Jesus pega e quebra isso, quebra essa religiosidade. Jesus fala: gente, não tem isso, para com isso. Para que complicar uma coisa que é simples? E essas pessoas, elas simplesmente eram segregadas do convívio comum. Elas dependiam de outras por conta dessa exclusão. Então, o que essas pessoas têm em comum? A dependência, elas não são autossuficientes. E quem é que Deus está mandando Jesus trazer para o banquete? Todos aqueles que não são autossuficientes. É como se Deus estivesse falando assim: eu não me importo com aquilo que os olhos veem. Eu não me importo com aquela pessoa que está falando assim: Bruno, eu olho para mim e eu não me vejo digno de estar nessa presença desse banquete. Bruno, eu olho para mim, eu não vejo em mim capacidade, eu não vejo em mim nada que possa atrair, que Deus possa se interessar. Meu querido, é você mesmo que Deus quer. Porque não é por interesse, é por graça. Quando Deus diz: filho, desce lá, e não convida mais não, traz. Sabe o que ele está instituindo? A graça divina. Porque é isso que a graça faz. A graça vem e traz para Deus. Traz quem, Bruno? Aqueles que não são autossuficientes. Traz aqueles que não são independentes do Senhor. Quem é que é convidado para participar desse banquete de comunhão com Deus? Quem é que é convidado para participar da ceia do Senhor? Não só hoje no domingo, mas todos os dias de estar em comunhão com Deus. Todos aqueles que não são autossuficientes. Todos aqueles que abrem mão da religiosidade. Todos aqueles que reconhecem a sua dependência diante do Senhor. Todos aqueles que compreendem que não é por força nem por poder. Não é na minha capacidade. Não é naquilo que eu possa produzir. Não é naquilo que vem de mim. Não, meus irmãos. É pela graça. É pela graça que Jesus vem e nos traz para a presença de Deus. E nesse banquete, Jesus nos trouxe para a presença do Pai. E ele continua dizendo: disse o servo, 22, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados,
e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqueles que rejeitaram, aqueles que escolheram o caminho da religiosidade, eles não conseguem ter comunhão com Deus. Mas aqueles que abrem mão da religiosidade, aqueles que se arrependem dos seus pecados, da dureza do coração, da religiosidade, e aqueles que reconhecem a sua dependência diante de Deus, que precisam do Senhor todos os dias da sua vida, e que em tudo aquilo que prosperam, glorificam ao Senhor com humildade no coração, esses estão sempre desfrutando do banquete de Deus. Todos os dias tem um banquete preparado para as nossas vidas. Todos os dias o Espírito Santo de Deus está querendo compartilhar algo novo, algo fresco, que alimente e sustente a nossa alma, ao ponto da gente se saciar e poder compartilhar isso com outras pessoas. Glória a Deus por isso. Então quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós temos uma palavra de oração, para que nós possamos então participar da ceia. A palavra do Senhor diz que antes de participar da ceia, não existe um rito religioso. Existe apenas uma instrução, que é: examine a si mesmo quem for participar. Eu não examino a sua vida, nem tampouco você a minha. Cada um de nós examina a nossa própria vida. Para quê, Bruno? Justamente para a gente quebrar todo o vínculo com a religiosidade. E quando a gente vier aqui pegar e participar da ceia, a gente poder participar com intencionalidade. De uma pessoa que entende que está fazendo parte do banquete do Senhor, da comunhão divina. Glória a Deus por isso. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Tem um momento de oração com o Pai, sua. Talvez durante a palavra, o Espírito de Deus te mostrou, te revelou áreas da sua vida, momentos da sua trajetória, da sua caminhada, momentos específicos que de repente você tem negligenciado a sua fé, que de repente tem faltado humildade, que de repente você entrou por um caminho da religiosidade. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. E eu vou repetir, o Senhor não te convidou, o Senhor te trouxe. A graça te trouxe para a comunhão. A graça te trouxe, te arrastou para a comunhão, porque você pertence à casa do Pai. E Ele te trouxe aqui para quebrar toda a religiosidade do seu coração. Para tirar todo o engano, para tirar tudo aquilo que tem te atrapalhado, que tem feito você sofrer, não compreender, não entender. Ele quer te deixar limpo de coração, porque os limpos de coração verão ao Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Ele quer que você veja Ele todos os dias, que você consiga reconhecer Ele no seu dia a dia. A palavra do Senhor diz que a gente deve reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. E os limpos de coração conseguem ver o Senhor, conseguem reconhecer a ação de Deus, conseguem reconhecer o agir de Deus todos os dias. E nessa noite Deus está limpando os nossos corações. Nessa noite Deus está purificando os nossos corações, tirando de nós toda a religiosidade, tirando de nós todo o peso. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, a Tua graça nos trouxe à Tua presença, e a Sua graça nos conduz à presença do Pai todos os dias. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão pela dureza do nosso coração, nós pedimos perdão pela nossa religiosidade. Nós pedimos perdão porque muitas vezes naquilo que nós oramos e pedimos e prosperamos, muitas vezes a gente... Amém. Amém, graças a Deus. Que a gente deixe queimar durante toda a semana, e domingo que vem não deixa apagar não. Vamos estar juntos de novo em comunhão.
E meus irmãos, convide uma pessoa. Convida uma pessoa para estar no banquete, evangeliza, chama alguém. Vamos fazer esse desafio? Convide alguém. Às vezes a gente fica canhado, mas convida alguém. Fala, irmão, deixa eu te falar. Domingo que vem tem um negócio bom para você. Um troço bacana para você ir. Não é racha, não é jogo de futebol amador, não é festa, não é feijoada, mas é um trem da hora, a igreja. Vamos! Aí você falar que não, aí você aprendeu. Uma vez você convida, depois você arrasta. Né? Então Jesus primeiro convidou, não foi, aí você arrastou. Aí você bota um laço, e aí você está arrastando pela cidade. Se alguém te perguntar, você fala, estou seguindo a Bíblia. Tô brincando, viu, câmera? Depois bota no YouTube, aí é complicado pra nós. Aí você arrasta, você convida alguém. Deixa queimar o ponto de você queimar pra outra pessoa. Fala, pastor Sandri. A Miriam... Aí, ó, testemunho. A Miriam foi convidada, ela falou, não arrastaram ela. Aí, que benção. Então, retiro o que eu disse. Pode ficar, pode arrastar mesmo. Amém? Domingo que vem, convide, não aceitou, vai lá na casa da pessoa e arrasta ela pra igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer esse compromisso? Uma pessoa para Jesus. Amém? Meus irmãos, quero fazer um convite. Posso fazer um convite para quarta-feira? Quarta-feira, o que você faz quarta-feira? Além de sofrer pelo seu time, que não te traz nenhuma alegria, você que assiste futebol, né, Gil? Quarta-feira, às 19 horas, 19h30, acabou de mudar para 19h30, tô brincando. Às 19h30, se você não tiver nenhum compromisso, e se você tiver, desmarque, você converse agora no final do culto com o Hernani. Ele faz um estudo bíblico. Ele e a família aqui, a Doriane, a Ana Laura e a Maria, não errei o nome de ninguém hoje. Eles têm um estudo bíblico e o Hernani conduz, não é isso? E aí ele manda o link. O pastor Pedro, a pastora Isabel participaram, eu participei na semana, foi uma bênção. E aí quarta-feira, aí você fala assim, é muito tempo. Não é. Foram 50 minutos que eu contei ali, cronometrado, uma bênção. Aí você recebe o link no WhatsApp, no celular, você abre, participa, e é isso, irmãos. Uma semana, sabe aquele meio de semana que tá meio mais pra lá do que pra cá? Aí aviva, queima de novo, e aí você vem com gás total para convidar alguém pro culto de domingo, e domingo volta de novo. Então o que você vai fazer? Terminou o culto, vem conversar, fala, Hernani, pega meu celular aí, que eu quero receber o link. E aí você recebe e participa, amém? E sexta-feira tem estudo bíblico e domingo tem culto, amém? Vamos orar? Gente, nós estamos sempre precisando de ajuda em tudo, né? Então, se você quiser participar, a gente com louvor, ajudar alguma coisa, procura o Richard, que é o nosso servo referência, tá bom? E ele está à disposição. Deus, muito obrigado pelo culto de hoje, muito obrigado por esse banquete. Nós queremos te agradecer pela tua graça que nos alcançou. Nós te pedimos, Senhor, cuide de nós, nos guarde, nos oriente, que cada um dos teus filhos precisa de uma resposta, que o Senhor dê essa resposta, que precisa de uma orientação, que o Senhor dê a tua orientação, que precise, Pai, ser cuidado, que o Senhor possa estar cuidando. Nessa semana, que cada um sinta a tua paz e a tua presença no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para o teu grande amor, o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do teu Santo Espírito permaneçam conosco hoje, no decorrer dessa semana e até a volta de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Quem concorda, diga amém. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana. Não deixe de cumprimentar alguém e pegar o link com o Hernani. Amém? Deus abençoe.